Pessoal, nós fizemos uma introdução, né, na primeira parte da aula sobre tireoide, fisiologia da tireoide, falei um pouco de patologia também, né, de hiper e hipotireoidismo, da gravidade que é o hipotireoidismo na infância. Acabou que ficou uma baita de uma introdução, né, meia hora. Então agora nós concluímos aquela aula falando dos efeitos fisiológicos do T3, né, que se liga ao receptor do hormônio tireoidiano, altera a transcrição gênica, é potente estimulador da função cardíaca e respiratória e principalmente metabólica, né? Aumenta a produção de calor, de energia, de ATP, de mitocôndrias, em número e em atividade, aumenta o gasto energético, geração de calor. Agora vamos falar das patologias que envolvem os distúrbios da tireoide. A primeira que eu vou falar com vocês é o hipotireoidismo. Tá até errado aqui, né? Deixa eu corrigir. Hipotireoidismo. Então vamos lá. O hipotireoidismo, gente, no adulto, nós vimos que na criança já era o cretinismo, mas no adulto, que já cresceu, que já se desenvolveu cognitivamente, que já se desenvolveu reprodutivamente, então o hipotireoidismo não vai gerar déficits nesse desenvolvimento, já que ele já se completou. Então no adulto, a consequência de uma produção deficitária de hormônio tireoidiano, ela vai provocar uma queda nas taxas metabólicas, então queda na produção de calor, né? Eu sempre brinco com vocês na sala, o hipotireoideu é preguiçoso, sonolento, desanimado, gordinho. Por quê? Porque de fato a atividade metabólica dele tá reduzida, então ele ganha peso, ele tem uma sonolência exagerada, ele é fadigado, ele é desanimado. Tudo isso por conta ele é muito friorento, né, sensível ao frio, porque a produção de calor dele está reduzida, já que o metabolismo dele, basal, está reduzido pela falta de hormônios tireoidianos. O quadro mais grave, inclusive fatal, que o hipotireoidismo pode provocar no indivíduo é o estado de coma, o coma do tipo mixedematoso, que é um coma que envolve um acúmulo excessivo de líquidos no organismo. O coma mixedematoso, que é resultado de uma baixa, inclusive da atividade renal também, ele é uma emergência médica, tá, gente? Então o indivíduo tem que ser tratado em regime de tratamento intensivo. Aqui, ó, no nosso livro de farmacologia, capítulo 38, que trata dos hormônios, dos fármacos, né, que afetam a tireoide, os fármacos tireoidianos e antitireoidianos. Aí ele começa falando do mecanismo, da fisiologia da tireoide, biossíntese, transporte dos hormônios tireoidianos. Depois ele tem um quadro aqui interessante, dos valores da função tireoidiana. É um teste muito comum da gente fazer, né? T3, T4, TSH, um teste bioquímico. A farmacologia dos hormônios, dos fármacos tireoidianos e antitireoidianos, ele vai falar do hormônio sintético. Aqui, ó, bastante interessante esse quadro da página 670, que eu queria chamar a atenção de vocês. Ele mostra as consequências do hipertireoidismo, a tireotoxicidade, né, ou tireotoxicose, e as consequências do hipotireoidismo para cada tecido. Então, para a pele, para os olhos, para o cardiovascular. Então, ele vai mostrando tecido a tecido, página 670. Depois ele vem nos fármacos, que tratam o hipertireoidismo. E aí ele vem, ó, na farmacologia clínica do hipotireoidismo, ele descreve o hipotireoidismo, bem interessante, fala do mixedema, fala do coma mixedematoso, que eu acabei de falar para vocês, ó. Coma mixedematoso representa um estado de hipotireoidismo não tratado, um estado terminal. Está associado à fraqueza progressiva, torpor, hipotermia, hiperventilação, hipoglicemia, hiponatremia, intoxicação hídrica, choque e morte. Então, né, esse indivíduo acaba indo a óbito, então, porque o coma mixedematoso é uma emergência médica, que ele fala até como ela deve ser abordada.
O hipotireoidismo também durante a gestação, né, perigoso para o bebê, os baixos níveis de hormônio tireoidianos, por conta do cretinismo. Então, mostrei o capítulo para vocês. Vamos falar agora, então, de hipotireoidismo no adulto. Tem várias causas, tá, gente? Só mesmo para ilustrar para vocês, eu posso ter um hipotireoidismo congênito, uma criança atireoideia, né? Sem tireoide, por exemplo. Então, pode ser uma deficiência genética, ou ele não produz as enzimas necessárias para a organificação do iodo. Então, ele não consegue fazer esse processo de organificar o iodo, que é fundamental para gerar os hormônios tireoidianos. Então, essa deficiência pode ser genética. Autoimune, tá? Quando vocês ouvirem o termo hipotireoidismo de Hashimoto, Hashimoto é um quadro de hipotireoidismo desencadeado por um ataque autoimune à tireoide. A tireoide é destruída pelo próprio sistema imunológico. E nesse caso, o indivíduo perde a capacidade, né, definitivamente de produzir hormônios tireoidianos. Adquirida porque a gente pode adquirir um hipotireoidismo ao longo da vida. Um exemplo é quando você tem um tumor maligno na tireoide e você é obrigado a retirar ela inteira durante um processo cirúrgico. Então, nessa tireoidectomia, né, numa retirada total da tireoide, depois desse processo você se torna um hipotireoideu, né? Você deixa de produzir os hormônios tireoidianos completamente, porque você perde a glândula por conta de uma neoplasia, por exemplo. Você adquire um hipotireoidismo. Secundário, gente, é quando o problema não está na tireoide, tá? A tireoide está normal, ela tem iodeto, ela tem iodo suficiente, ela consegue produzir hormônios tireoidianos. Ela só não está produzindo porque está faltando TSH. O problema está aqui, ó, no eixo hipotálamo-hipófise. A estimulação hipotalâmica para tireotropo ou um problema na tireotropo que não está produzindo TSH. E se o TSH não estimular a tireoide, mesmo que ela esteja saudável, ela não produz T3 e T4, ela produz sobre estímulo do TSH. Então, secundário é quando o problema não é primário, quando ele não é na própria glândula tireoide, quando ele é no eixo hipotálamo-hipófise. Então, quando vocês ouvirem hipotireoidismo secundário, é porque o problema não está na tireoide do indivíduo, o problema está no eixo hipotálamo-hipófise e a produção de TSH está baixa. Por isso que o médico, a gente sempre pede pra gente exame de TSH, T3 e T4. Porque se o TSH estiver muito baixo, o problema ele sabe que é aqui na tireoide. Se quem tiver baixo é o T3 e T4 e o TSH estiver normal ou alto, aí ele sabe que o problema é na tireoide, porque não está faltando TSH nesse caso, mas está faltando hormônio, então o problema é na glândula tireoide. Quando os níveis de hormônio estão baixos, mas o TSH também está baixo, aí ele sabe que o problema desses baixos níveis de hormônios é porque o TSH não está estimulando a tireoide. Então o problema está aqui, ó, eixo hipotálamo-hipófise. Medicamentoso, gente, lítio, tá? Então atenção aí, futuros farmacêuticos clínicos, quem usa lítio é bipolar, paciente que precisa estabilizar o humor. Então no bipolar eu posso esperar ver o surgimento de sinais de hipotireoidismo, porque o lítio é um medicamento que pode induzir o hipotireoidismo medicamentoso. A amiodarona também, que é usada em arritmias, a amiodarona também pode ser provocadora de hipotireoidismo. E por fim, gente, hoje mais raro, né, o hipotireoidismo nutricional, de pessoas que têm uma carência no aporte de iodo. Elas não aportam 1 miligrama por semana, que é o necessário para que a gente produza hormônios tireoidianos. Esse hipotireoidismo nutricional hoje é mais raro porque o consumo de sal iodado é disseminado na nossa população. Às vezes uma pessoa que muda, né, começa a usar um sal de cozinha um sal não iodado, e dependendo da dieta dela, ela pode ter carência de iodo e desenvolver um hipotireoidismo nutricional, por falta de iodo para gerar a tetraiodrotiroxina, que é a tiroxina, né, o hormônio T4. Então, hipotireoidismo, os problemas podem ser nutricionais, pode ser no eixo hipotálamo-hipófise ou podem ser distúrbios ou até falta da glândula tireoide. Como é que eu trato, gente, né? Hipertireoidismo? Fácil. Hipotireoidismo, desculpa. Fácil, né?
Igual no diabético tipo 1, ele não produzia mais insulina, como é que eu tratava ele? Com insulina sintética. Como é que é o tratamento, então, do hipotireoideu que não produz mais hormônios da tireoide ou produz pouco? Repor esse hormônio. Então, eu tenho que dar o hormônio da tireoide sintético. Qual que é o principal hormônio que a tireoide produz? Ela produz T4 e T3, mas lembra que em grande parte T4, mais de 90% da produção hormonal da tireoide é T4. Então eu preciso repor T4 para o meu paciente. E esse medicamento, a gente está no mercado como levotiroxina sódica, tá? Um medicamento muito popular, inclusive um medicamento de referência durante muitos anos foi o Puran T4, né? Um medicamento muito popular no Brasil, porque nós temos muitos hipotireoideus. Então, o hipotireoidismo, como ele é indicado por uma insuficiência na produção do hormônio tireoidiano, eu trato ele repondo o hormônio tireoidiano, né? Muito óbvio. Quais são as ações fisiológicas da levotiroxina sódica? Gente, se ela é uma cópia do hormônio tireoidiano, as ações dela são as mesmas do T4. Então, assim como o T4, a levotiroxina sódica é convertida em T3 nas células, se liga no receptor do hormônio tireoidiano, altera a transcrição gênica e aumenta a produção de calor, aumenta a ativação metabólica. Só que se lembrem que uma das ações do hormônio tireoidiano era sobre o sistema cardiovascular, né? Estimulava o coração e estimulava a respiração. Então, o hormônio tireoidiano sintético, a levotiroxina sódica, ele também vai estimular o coração? Sim. E eu botei aqui bem destacado para vocês, ó, cardiotoxicidade. Esse é o grande risco do uso da levotiroxina sódica, em quantidades altas, ou em pacientes com risco cardíaco aumentado. Nesses pacientes que, por exemplo, já têm uma angina, já têm uma arritmias, o uso da levotiroxina sódica deve ser considerado com muito cuidado, especialmente a dose. Porque lembra, ativa o metabolismo? Ativa, mas também acelera o coração. Também é forte estimulante do tecido cardíaco. Então, cuidado, esse é a grande reação adversa medicamentosa e o efeito tóxico mais temido do uso da levotiroxina sódica, cardiotoxicidade. Então, lá na farmácia, farmacêuticos clínicos aí, quando pegarem um paciente usando levotiroxina, especialmente em doses altas, não custa perguntar como é que está o sistema cardiovascular, se tem ido ao cardiologista, se sente arritmias, palpitações, taquicardia, alterações da frequência, dor no peito, né, angina pectoris, porque se esse paciente estiver apresentando isso, ele pode estar demonstrando sinais de cardiotoxicidade, que pode ser fatal, tá? O excesso de levotiroxina sódica pode provocar graves arritmias cardíacas, angina, inclusive ser fatal, porque aumenta muito a força de contração. Cuidado também quando o paciente já tem um histórico de taquicardia, ele já tem um histórico de aceleração cardíaca. Pensa, por exemplo, num fumante que tem a nicotina, que vai estimular esse coração. Uma pessoa que tem síndromes ansiosas, né, de ansiedade, distúrbios da ansiedade, distúrbios do medo, como a síndrome do pânico, o estresse pós-traumático. Essa pessoa ela já tem taquicardias provocadas pela ansiedade. Se ela usa levotiroxina, essa taquicardia pode ficar intensificada, né, e levar à cardiotoxicidade, tá certo? Levotiroxina sódica, gente, é a mesmíssima levotiroxina, tá? Uma cópia sintética do nosso hormônio. Por que sódica? Porque na levotiroxina, ligado a esse oxigênio, tem um hidrogênio, é um ácido carboxílico. A gente troca o hidrogênio por sódio, então gera levotiroxina sódica, mas é uma cópia do nosso hormônio aqui, ó, uma cópia do T4, tá? Então, muito cuidado para não acharem que o hormônio que a gente repõe é T3, porque às vezes o aluno pensa assim, não, o hormônio que age nos tecidos é T3, então eu já tomo T3. Não, eu tomo T4, igualzinho a minha tireoide produz. E aí ele é convertido nos tecidos em T3. Então os medicamentos que existem no mercado são a base de T4, né? São cópias do T4, vão ser convertidos nos tecidos em T3. Há uma grande quantidade de doses, tá? Quem trabalha em farmácia sabe que a levotiroxina você encontra ela em doses que começam baixinhas e vão até doses bem mais altas.
Isso é claro, né? É para ajustar diferentes níveis de hipotireoidismo. Eu posso ter uma pequena baixa na produção de hormônios tireoidianos, eu posso ter uma redução significativa, ou posso nem ter mais tireoide, né? No caso da pessoa que teve o câncer e retirou a tireoide, do que teve a tireoidite de Hashimoto, essas pessoas nem tireoide elas têm mais. Então elas precisam da reposição do hormônio cronicamente para o resto da vida, porque é um hormônio vital, não dá para ficar sem hormônio tireoidiano, mesmo no indivíduo adulto. Vamos agora para o hipertireoidismo vira ficha. Hipertireoidismo é outra coisa, é excesso, né, de produção de hormônios tireoidianos. É hormônio tireoidiano demais. Nesse caso, esse indivíduo ele pode ir para o colapso cardiovascular, né? Lembra que o hormônio tireoidiano é estimulatório do coração e da respiração? Então, em excesso, esse coração vai ser muito, muito fadigado. É o mesmo caso aqui, ó, do hipotireoideu que usa levotiroxina demais. Se ele usar o hormônio sintético em excesso, ele sai do hipotireoidismo e vai para o hiper e tem cardiotoxicidade. Então, a marca do hipertireoidismo é a toxicidade. Um excesso de produção de hormônios tireoidianos levando à toxicidade cardiovascular. Quando é que eu posso ter um hipertireoidismo? Mais uma vez autoimune, chamado doença de Graves. Só que aqui é muito interessante, aqui não é um linfócito que está atacando e destruindo a tireoide. Aqui é um linfócito B que está produzindo um anticorpo. Esse anticorpo se liga à tireoide, no mesmo lugar, gente, que o TSH se liga. Então, esse anticorpo promove um potente estímulo à tireoide. Olha que incrível. O próprio sistema imunológico estimulando a tireoide porque gera um anticorpo que liga no receptor do TSH. Essa tireoide começa a produzir exageradamente hormônio tireoidiano por conta desses anticorpos que o próprio corpo produziu e que se ligam no receptor do TSH. Inclusive, são mais potentes para estimular a tireoide que o próprio TSH. Essa doença se chama doença de Graves e gera um quadro de tireotoxicidade muito intenso. Inclusive, pode ser fatal, né? De levar a distúrbios cardiovasculares fatais. Neoplásica, gente. Então, eu posso ter um hipertireoidismo também neoplásico, tá? E muito cuidado, a tireoide começa a apresentar nódulos. Ou seja, uma única célula tireoidiana sofre mutação, ela se multiplica, né, vira uma neoplasia, vira um tumor sólido, né? E essa neoplasia é uma massa sólida de células, né? Por isso tumor. E essa neoplasia, essas células começam a produzir intensamente hormônio tireoidiano, por isso leva o indivíduo a tireotoxicidade, né? Ao hipertireoidismo. Por isso, nesses casos, muitas vezes, quando é benigno, dá para excisionar apenas o tumor, retirar uma parte da tireoide. Muitas vezes, quando é maligno, a opção é por fazer a retirada da tireoide inteira. E aí, nesses casos, o indivíduo que era hipertireoideu por conta do tumor, faz a cirurgia, tira a tireoide, ele passa a ser hipotireoideu após a cirurgia e vai usar a levotiroxina sódica o resto da vida. Tireoidite viral, gente, isso aqui é muito interessante. O vírus pode infectar a tireoide e aí eles destroem a célula tireoidiana e a célula tireoidiana guarda muito hormônio tireoidiano. Para vocês terem uma noção, a gente tem acumulado na nossa tireoide hormônio suficiente para quase 3 meses. Então a tireoide ela tem um estoque de hormônio tireoidiano dentro dela. E quando o vírus infecta a tireoide, destrói a célula tireoidiana, esses hormônios armazenados são liberados no sangue e pode gerar um hipertireoidismo, tá? Decorrente de uma infecção viral. O médico tem que ser muito craque, né, para identificar essa tireoidite viral aqui, provocada por uma infecção. E medicamentoso. A amiodarona, gente, que eu disse para vocês lá atrás que provocava hipotireoidismo, muito raramente ela pode provocar hiper também, um efeito paradoxal, né, oposto. A gente não entende muito bem porque ela provoca hiper e hipo também, mas é muito mais raro ela provocar o hiper. É mais comum que a amiodarona, assim como o lítio, provoquem o hipotireoidismo. Ok? Esse é o hipertireoidismo, excesso de hormônio tireoidiano, um metabolismo superativado, um coração com débito cardíaco elevado, respiração com frequência cardíaca alta, frequência respiratória alta. Então é um indivíduo que está gastando muita energia, gerando muito calor, impaciente.
Ah, uma característica clássica do hipertireoidismo, gente, exoftalmia. O que é exo? Fora, oftalmia, olho. Exoftalmia, o indivíduo ele fica com o olho esbugalhado, parecendo que as órbitas vão saltar, que os olhos vão saltar para fora das órbitas. Então, a exoftalmia é clássico de um hipertireoidismo intenso. Como que eu trato, gente? Ele está produzindo hormônio demais, não é isso? Então eu preciso saber o que está acontecendo. E o meu alvo é a tireoide, principalmente. Né? Uma glândula que está produzindo demais, ela está absorvendo muito iodo, eu posso diminuir essa absorção de iodo. Esse iodo está sendo oxidado em iodo molecular pela peroxidase, eu posso bloquear isso aqui. Ele está sendo organificado, né, ligado numa molécula orgânica, eu posso impedir. Tudo isso aqui, se eu impedir na célula tireoidiana, eu não produzo T4. Se eu não absorver iodo, ela não consegue produzir. Se ela não oxidar o iodo, ela também não produz. Se ela não organificar o iodo, ela não produz. No final, esse hormônio tireoidiano produzido ele tem que ser liberado da célula. Eu posso bloquear essa liberação também. Viu que na célula, quem age é o T3? Eu posso impedir que o T4 vire T3, eu posso impedir a desiodinase, posso não permitir que ela retire um iodo do T4, gerando T3. Com isso eu bloqueio a produção de T3. Então eu tenho muitos alvos aqui que eu posso usar. Eu vou ensinar para vocês os principais. Ó, então no hipertireoidismo eu posso ter dois problemas. Pode estar na minha tireoide, ou pode estar, inclusive, no meu eixo hipotálamo-hipófise, mais uma vez. Ó. Eu posso ter um tumor aqui na minha adenohipófise, posso ter um tumor da tireotropo produzindo muito TSH, e por isso a tireoide está produzindo tanto T3 e T4. Nesses casos, gente, quando o nível de TSH está muito elevado, os médicos já suspeitam de um tumor na tireoide. E aí o que resta a eles fazer é excisionar esse tumor. O tratamento é cirúrgico, para reduzir os níveis de TSH. Não tem um tratamento medicamentoso para reduzir os níveis de TSH, é cirúrgico, tem que retirar esse tumor. Quando o problema é na tireoide, eu tenho tratamento medicamentoso. Vamos a ele, né? Primeira coisa que eu posso fazer, gente, inibidores aniônicos. Quem são esses inibidores aniônicos? São ânions, ó, o perclorato, ClO4-, pertecnetato, TCO4-, e tiocianato, SCN-. Todos estes fármacos inibidores aniônicos, o nome deles já diz, eles são o quê? Ânions. Olha quem é um ânion também, ó, importante para a produção de hormônios tireoidianos, o iodo. Então, para o iodo entrar na célula tireoidiana, ele passa por um transportador de ânions, né? Um transportador de iodo. Qual que é a ideia de tomar, então, outros ânions, como o perclorato, o pertecnetato e o tiocianato? Eles competem com o iodo, gente. Então, essa é a grande sacada. Eu tomo outro ânion, por exemplo, o perclorato, e aí, como ele é negativo também, como o iodeto, o meu transportador vai competir. Ele não vai transportar só iodeto, ele vai transportar ora iodeto, ora perclorato. Com isso, os níveis de iodeto sendo levados para dentro da tireoide diminuem, porque agora ele começa a competir com outros ânions, tá? Então, o mecanismo deles é bloquear a absorção do iodeto pela célula tireoidiana por competição pelo transportador. Então, o transportador que leva o iodeto para dentro da célula tireoidiana, ele vai se confundir, ele vai acabar, em vez de ficar transportando o iodeto, que é o que ele deveria fazer, ele vai começar a transportar perclorato, pertecnetato ou tiocianato. Então, aqui a redução dos níveis de iodo dentro da tireoide vai levar diretamente a uma redução da produção de hormônios tireoidianos. Afinal de contas, o hormônio tireoidiano é um hormônio iodado. Se faltar iodo para a célula tireoidiana, a produção de hormônio tireoidiano fica reduzida. Segundo mecanismo e mais efetivo, mais popular para controle do hipertireoidismo, o uso de tioaminas. Quem são as tioaminas que nós temos aqui no Brasil? A propiltioracila e o metimazol. A propiltioracila e o metimazol, eles inibem a organificação do iodo por bloqueio da peroxidase, reduzindo a produção de T4 e T3. Olha aqui, quem é a peroxidase, gente? É essa enzima aqui, ó, que pega o iodo dentro da célula, o iodeto, o ânion, e converte ele em iodo molecular, oxida
Qual é o nome dela? Peroxidase, é uma enzima que oxida, né, na presença de peróxido de hidrogênio. Então, ela é uma peroxidase, ela oxida o iodeto em iodo molecular. Essa etapa é fundamental para a organificação do iodo, porque a forma com que o iodo é ligado na molécula de tiroxina é a forma de iodo molecular e não do ânion iodeto. Então, a peroxidase tem que oxidar ele em iodo molecular. Quem é que inibe a peroxidase, então? Propiltioracila e metimazol. Ao inibir essa etapa, gente, de oxidação do iodo na célula tireoidiana, eles impedem a formação do iodo molecular, e aí não vai ter produção de T4, porque eu preciso do iodo molecular para produzir T4 e T3. Um outro efeito interessante das tioaminas, mas não das duas, tá? O metimazol não tem esse efeito, apenas a propiltioracila tem um segundo mecanismo. Ela age aqui, ó, nos tecidos, bloqueando a conversão de T4 em T3, porque ela inibe as ações da desiodinase. Então, ou seja, para que o hormônio tireoidiano atue, se ligue no seu receptor, ele tem que ser desiodado, ele tem que deixar de ser T4 e virar T3. A propiltioracila bloqueia esta conversão aqui também. Então, ela tem duplo mecanismo. O metimazol bloqueia apenas a peroxidase, bloqueia a organificação do iodo, tá certo? Eles têm outros efeitos também, tá, gente? Eles têm múltiplos efeitos sobre a célula tireoidiana. Esses fármacos são bem efetivos na redução da produção do hormônio tireoidiano. Inclusive, para que uma tirosina se ligue na outra, para formar, né, o T4, uma tirosina diiodada ligando em outra, a ligação desses aminoácidos, para ela acontecer, é fundamental, né, que ela aconteça para gerar o T4. Esses fármacos também inibem isso, a conjugação de duas tirosinas duplamente iodadas para formar um hormônio tetraiodado. Então, eles também têm esse efeito. Tem efeitos múltiplos, tá? Na produção do hormônio tireoide. Os principais são bloquear a peroxidase para impedir a produção do T4, porque não gera iodo molecular oxidado, e também bloquear a conversão do T4 em T3. E aí, muito cuidado, tá? Só a propiltioracila faz isso, o metimazol não faz. Esses são os fármacos que vocês devem ter mais atenção. São os de uso mais comum, popular, venda em farmácias. Iodetos. Os iodetos, gente, eu posso usar iodeto de potássio e tem uma solução iodada que é chamada de solução de Lugol. Então, tanto a solução de Lugol quanto o iodeto de potássio, eles inibem a liberação do T4 e do T3, interferindo na proteólise da tireoglobulina. Olha que interessante. Depois de produzido o T4 dentro ainda da célula tireoidiana, ele fica ligado numa proteína chamada tireoglobulina. E o T4 só é liberado quando ele é clivado, quando ele é separado dessa tireoglobulina. Esse processo chama proteólise. É aqui que os iodetos agem, tá? Eles não deixam a proteína que está ligada no T4 ser quebrada. Com isso, o T4 permanece ligado na proteína tireoglobulina dentro da célula tireoidiana e não é liberado. Então, é uma forma de eu manter o T4, o hormônio tireoidiano, retido dentro da célula tireoidiana. Os efeitos dos iodetos são muito pouco previsíveis, tá? Por isso que eles não são fármacos tão usados. Mas, na teoria, um iodeto, como o iodeto de potássio, solução de Lugol, barraria a proteólise da tireoglobulina. Lembrando que a tireoglobulina é uma proteína na qual o T4 está ligado. Então, quando ela é lisada, quando ela é quebrada, o T4 é liberado. Os iodetos impedem esta quebra, por isso que a tireoglobulina permanece intacta, ligada no T4, e aí ele não é liberado. Não é liberado para a circulação sanguínea. Mais uma forma... Olha aqui, eles de novo, antagonista beta-1 adrenérgico, olha que fármaco incrível, o propranolol, beta-1, né, não seletivo, liga também no beta-2 do pulmão. O propranolol, gente, que vocês viram lá em antihipertensivos, né, antagonistas das ações da adrenalina no coração, o propranolol ele também bloqueia aqui, ó, no tecido a conversão de T3 em T4 em até 20%. Então ele ajuda a reduzir os números de T3 e T4 os números de T3, né? Ele ajuda a reduzir os níveis de T3 no hipertireoideu, que está com muito T3, porque ele não deixa o T4 ser convertido em T3 nos tecidos. Como é que ele faz isso? Ele impede a enzima desiodinase, que é a enzima que converte T4 em T3 nos tecidos. Em quais tecidos? Todos.
Então, com as ações do propranolol, a gente diminui em até 20% a gente diminui em até 20% a produção do T3. Lembrando, gente, que o propranolol, não pensem que ele entra na célula e liga na enzima desiodinase, não, tá? Deixa eu voltar aqui. Ó, o propranolol, até pus aqui, ó. Ele se liga no receptor beta-1 adrenérgico de membrana, antagonista da adrenalina e da noradrenalina. Quando ele se liga, ele inibe GS e diminui a AMP cíclico. Essa redução da AMP cíclica que vai inativar a desiodinase, impedindo a conversão de T4 em T3. Então, o mecanismo não é direto, não, é indireto. O mecanismo pelo qual o propranolol reduz em até 20% a conversão de T4 em T3. Não é por ligação direta na enzima, eles ligam no receptor beta-1 adrenérgico. Diminui o AMP cíclico e a desiodinase reduz a sua atividade. Então, é indireta a ação do propranolol. Propranolol, gente, quando vocês virem um hipertireoideu usando, ele é uma terapia adjuvante, tá? Porque além dele reduzir só em 20% a conversão, por isso ele não poderia ser usado como monoterapia, mas sim como uma terapia de suporte extra. Porque ele também vai ajudar a contornar os sintomas de tireotoxicidade. Lembra? Faz um esforço aí. Qual é o principal efeito tóxico do hipertireoidismo? Não é cardíaco? Não é um coração muito estimulado? Olha que interessante, o propranolol é um antagonista adrenérgico, beta-1 no coração também. Então ele vai desestimular esse coração, ele vai reduzir a frequência cardíaca, reduzir o débito. Então, ao mesmo tempo que ele está tratando o hipertireoidismo, ele também está tratando ou protegendo o indivíduo dos efeitos tóxicos sobre o coração. Então, o propranolol tem duplo efeito interessante num paciente hipertireoideu. Além de bloquear a geração de T3 nos tecidos, ele ainda reduz a toxicidade cardíaca do T3, porque ele vai estar lá bloqueando o estímulo adrenérgico. Então, esse coração não vai ficar tão estimulado pelo T3, não vai bater tão rápido, com tanta força, não vai aumentar tanto o débito. Por fim, gente, a radioterapia. A radioterapia, vocês vão ficar surpresos, é uma terapia bem exótica. O indivíduo faz uso, né, de iodo radioativo, o iodo 131. E lembra que eu disse para vocês que o único tecido do nosso corpo que acumula iodo e que consegue organificá-lo é a tireoide? Graças a isso, gente, essa radioterapia não é tóxica para muitos tecidos do corpo, e sim para a tireoide. Por quê? Porque se é um iodo radioativo, e só a tireoide acumula iodo, esse iodo acaba vindo parar na tireoide. E aqui, esse iodo radioativo, 131, ele libera radiação beta. Essa radiação beta que ele vai emitindo, ela vai gerando estresse oxidativo